Tem 2 semanas que a gente começou a conversar sobre esse tema e a gente está pegando a carta do apóstolo Paulo para Timóteo. Eu não sei quantos de nós aqui temos com alguém uma relação de aprendiz na vida. Eu não sei se você tem essa prática na vida, porque a nossa tendência ao longo da história é começar a viver sozinhos, nos libertarmos dos nossos pais, né, e sermos guerreiros. E aí acontece que dali alguns anos a gente começa a perceber que sozinhos a gente não consegue fazer nada. Aí a gente começa a voltar e começa a procurar pessoas para ser referência para nós. Eu não sei quantos de vocês têm tido isso, mas é muito valioso você poder ter uma caminhada com pessoas ou com uma pessoa a qual você confia, ou as quais você confia, você sabe que essa pessoa não é perfeita, mas ela tem condições de, com integridade, com verdade, transparência, te ajudar, te guiar ao longo da caminhada. Se você é o tipo de pessoa que quando você tem muitos problemas, você recorre à sua intuição apenas, olha, eu sinto muito, eu acho que você está enfrentando muitos problemas. Uma vida de sabedoria é aquela que, quando você enfrenta dificuldades na vida, você tem pelo menos 1 ou 2 pessoas para chegar e falar: fulano, vamos conversar hoje, vamos tomar um açaí? Posso dar um pulo aí? Ou no telefone mesmo: olha, você tem 5 minutos? Olha, eu estou passando por essa crise, estou passando por esse momento. O que você tem para me dizer sobre isso? Se você tem essa prática, você é uma pessoa bem-aventurada, você é feliz. Se você não tem, eu diria para você: vamos mudar essa cosmovisão de autonomia, de achar que a gente é suficiente e começarmos a deixar Deus nos abençoar com outras pessoas que nos guiam. É isso que acontecia com Timóteo. Timóteo é um jovem pastor. Aí você pensa: mas ele era pastor, ele não precisava de alguém. Precisa, gente. Pastores são os que mais precisam de gente para ensinar eles, porque se deixar eles sozinhos, pastores, se andar sozinho, gente, faz muita bagunça. Timóteo era um jovem pastor de uns 30 e poucos anos, que vivia numa cidade do primeiro século chamada Éfeso, uma cidade que a gente já viu, que a Lu mostrou para nós semana passada, fica na região da Turquia. Ela não existe mais, ela só tem ruínas, mas do primeiro século era uma das principais cidades, uma das cidades mais importantes. Quem morava em Éfeso era alguém que estava antenado com o mundo atual, com o mundo contemporâneo. Em Éfeso você tinha tecnologia, você tinha consumo, você tinha mercado, você tinha as modas da época sendo lançadas. Éfeso não era uma cidadezinha do interior, onde as coisas demoravam para chegar e onde talvez as pessoas tinham recursos diferentes. Éfeso era uma cidade onde tinha gente com educação, com educação no sentido de acesso a estudo, acesso a capacitação. Éfeso era uma cidade importante, mas também era uma cidade marcada por um pluralismo de todas as áreas. Era uma cidade onde não tinha valores definidos sobre família, sobre sexualidade, sobre economia. É uma cidade perdida nesse sentido. E para poder acabar de piorar um pouco as coisas, Éfeso tinha lá o grande templo da deusa Ártemis, um ponto principal no meio da cidade de Éfeso. Uma cidade que tinha parte da sua economia baseada na exploração da religião. Engraçado, uma cidade que vivia e tinha os seus a questão da religião como algo que podia ser explorado e muita gente lucrava com isso. Isso não deveria ser novidade para a gente. Se tem um lugar onde as pessoas podem ser manipuladas, é a religião, é uma igreja. Se tem um lugar propício para as pessoas serem enganadas, é o ambiente da religião, onde você chega em busca de conforto, você chega em busca de aprendizado e você não sabe exatamente com quem você está lidando. E às vezes você pode entrar numa fria. Existem algumas maneiras de você identificar quando você está entrando numa fria. A gente já tem conversado sobre isso. Mas imagina a cidade de Éfeso, Timóteo, um pastor de uma comunidade como essa, tendo que lidar com problemas frutos de uma cultura pluralista, onde ninguém é de ninguém, onde ninguém se deixa ensinar por ninguém, de uma cultura onde a sensualidade e o sexo eram centrais. Por quê? Porque os cultos no templo da deusa Diana, ou Ártemis, a deusa da fertilidade, eles eram feitos também de verdadeiras orgias. Então, as sacerdotisas, as mulheres nessa cidade, elas tinham proeminência, elas tinham visibilidade, elas tinham respeito. Por quê? Porque elas atuavam como sacerdotisas, como
pastoras, como bispas, apóstolas, sei lá como é que você quer chamar essas mulheres. E quando os seus fiéis adentravam ao templo para poder oferecer os seus cultos, ali rolava uma grande orgia. Imagina uma cidade onde você cresce vendo esse movimento o tempo todo. Você cresce vendo nos jornais esse tipo de movimento. O turismo sexual em Éfeso é um negócio grande. É uma grande fonte de renda. Por isso que quando o evangelho começa a ser pregado em Éfeso, ele começa a incomodar e começa a criar alguns problemas. Porque imagina só, você começa a corrigir, você começa a influenciar pessoas, o reino de Deus começa a reformatar, por exemplo, a sexualidade das pessoas, de como que elas veem isso. Quem que vai começar a perder com isso? O grande templo da Artemis. O turismo sexual vai perder, alguém vai ficar sem dinheiro. Alguém que explorava pessoas antes, os cafetões, vão ficar sem dinheiro. Isso vai gerar problemas. Então, quando você começa a criar algum tipo de fissura em algumas estruturas, né, o negócio racha e alguém vai reclamar. Pois é, o Timóteo é esse cara. E ele, às vezes, tem que lidar com algumas coisas, ele olha e fala, como é que eu faço isso, cara? A gente, como pais, a gente passa por essas crises quase que sempre, né? Eu sei, a gente não gosta de admitir isso. A gente tem os nossos filhos, a gente está numa roda de amigos, e cada um falando do seu problema, e às vezes a gente quer parecer que não, eu dou conta dos meus filhos, eu não tenho esse tipo de problema, não. Mas a verdade é que cuidar de uma comunidade, cuidar de uma família é meio que tem uma coisa muito paralela. Você chega em determinados momentos que você não sabe como lidar com algumas coisas. Seus filhos crescem, por exemplo, você zera tudo, meu. Entendeu? Você chegou ali na fase dos 10, 11 anos, tranquilão, beleza. Aí você fala, agora eu vou para os 12 em diante, estou preparado. Meu, zerou, acabou tudo, acabou aquela bagagem toda que você ganhou aos 10, 11 anos, agora é vida nova, é novo aprendizado, cara. E eu acho que depois que eles saem de casa também é uma nova maneira, exige que a gente mude também a maneira como a gente lida com eles, né? Porque senão a gente começa a tratar os filhos que já estão casados, estão independentes, são adultos, como criança, que nem tem umas mães que gostam de ter os seus eternos bebezinhos ainda. Então, a gente sempre é desafiado a mudar. Timóteo, ele é pastor dessa igreja e ele se dá de vez em quando de cara com alguns problemas. Então, o Paulo, que é o mentor de Timóteo, o Paulo é uma espécie de pai, uma espécie de amigo, uma espécie de pastor, que quando vê o seu filho na fé, o seu amigo passando por dificuldades, ele dá algumas instruções para ele, como pastor. E a carta de Paulo, a primeira carta e a segunda carta de Paulo a Timóteo são expressões dessa relação que Paulo tem com Timóteo. De escrever para ele falando, cara, olha, faz isso, faz aquilo, toma essa decisão, deixa Deus, para com isso, vamos Nelson. Né? Ele sempre está incentivando Timóteo. E a gente já falou aqui sobre Paulo chamando Timóteo, falando, Timóteo, você precisa tomar posição. Tem um pessoal na sua comunidade ensinando uns negócios estranhos. Manda esse pessoal calar a boca, parar de começar a minar o pessoal, de querer colocar o pessoal sobre um jugo que é mais pesado do que eles podem aguentar. Timóteo, olha, a sua comunidade precisa ter homens. E as duas últimas mensagens, eu lamento muito que a gente não se ligou, que era primeiro a Dia dos Pais e depois era um feriado prolongado. Eu acho que as duas principais mensagens que a gente queria passar para essa comunidade, a gente teve um público mais reduzido. Mas tudo bem, se você perdeu, você vai no YouTube, lá no canal Aliança Lagoa Santa, e você assiste. A gente falou na segunda semana sobre homens irrepreensíveis, como que é importante a nossa sociedade ter homens que não deem motivos para serem repreendidos, homens que andem com integridade. São homens assim que fazem diferença nas suas famílias, nos seus trabalhos. Não tem como. Homens omissos, homens frágeis emocionalmente, homens brutos e violentos, eles não mudam nada. Pelo contrário, eles só arrebentam com as vidas. Paulo está dizendo, Timóteo, você precisa achar supervisores, bispos, né, a palavra para supervisor, você precisa achar gente nessa comunidade que sejam homens que são fiéis aos seus cônjuges, homens que não são mulherengos, que sabem estabelecer uma relação de aliança, uma relação de compromisso, de lealdade e fidelidade. Homens que saibam criar os seus filhos, que assumam o papel e não terceirizem esse papel ou para as empregadas, para as babás, ou mesmo para a esposa, que tem homens que terceirizam para a esposa. Falam, minha mulher está tomando conta, pode deixar, ela está lá o dia inteiro com eles. Não,
homens, nós precisamos tomar essa postura dentro da nossa casa, de liderar, de acolher, de formar os nossos filhos. O Paulo fala, olha, arruma homens aí que são fiéis, né? Que criem bem os seus filhos, que sejam moderados, que sejam hospitaleiros, saibam acolher as pessoas, saibam lidar com os erros das pessoas, saibam ao mesmo tempo que eles acolhem o erro e a pessoa, eles também sabem ensinar essas pessoas. Esses homens não podem ser apegados ao vinho, não podem ser gente que até que ele não pode tomar, ele não pode ser apegado, ele não pode ser uma pessoa que se deixa dominar pelo álcool, uma pessoa que ao longo da sua história ele é marcado por uma inconsciência o tempo todo. E ele não pode ser apegado ao dinheiro. Olha que coisa interessante que a gente falou aqui sobre um homem que é discípulo de Jesus. Na semana passada, a Lu, e eu achei muito bom que foi a Lu que falou, porque dá menos problema, né? Quando um homem vai falar sobre as mulheres aí, o disjuntor cai, já não basta o disjuntor aqui da nossa comunidade que cai de vez em quando, eu não queria que mais disjuntores caíssem aqui. Então, a Lu veio e falou sobre o papel das mulheres dentro de uma comunidade, seja de uma comunidade como essa, como de uma comunidade na nossa cidade. Que a beleza dessas mulheres não está na roupa, não está na aparência, mas a beleza delas está nas boas obras, estão na maneira como elas cuidam da sua família, na maneira como elas influenciam outros. E a Lu trouxe de maneira bem exata, assim, como que as mulheres de Éfeso viviam. E por que Paulo tem que falar para Timóteo, olha, eu sei, você está numa comunidade onde as mulheres que têm uma proeminência na sociedade, elas chegam para dentro da comunidade cristã e elas trazem os valores da idolatria de Artemis, elas trazem consigo o papel de liderança que elas tinham lá para dentro da comunidade e isso começa às vezes a bagunçar um pouco as coisas. Então Paulo fala para Timóteo, ensina as mulheres o seguinte, elas precisam aprender a serem modestas, a passarem desapercebidas, elas precisam ser discretas, elas têm que despertar, quando elas se vestem, elas não devem despertar o desejo sexual nos outros, mas sim no seu marido, Para o seu marido, se você não tem marido, então não desperta o desejo sexual em ninguém, e que a mulher tem que sim se arrumar, tem que ter a sua vaidade. Mas uma mulher que se diz discípula de Jesus, ela não pode ter isso como a característica principal dela. A característica principal de uma mulher é que ela é como Jesus, ela é modesta, ela cuida da sua família, ela forma a nova geração de mulheres e ela não quer estar no controle das coisas. Ela se deixa guiar, ela se deixa ensinar por outros e por outra. Bem, hoje eu vou trazer o texto para nós vamos ver o que vai dar esse texto, tá bom? Como eu disse aqui as 2 semanas atrás, geralmente a gente tem um tema, uma série com um tema e a gente pega esse tema e a gente vai na Bíblia e vê o que a Bíblia fala sobre esse tema. Nessa série o que nós estamos fazendo é o contrário, nós estamos pegando a Bíblia e estamos vendo o que a Bíblia vai dizer para a gente. Mas uma coisa é certa, o contexto é esse, uma comunidade de pessoas que querem amadurecer, que querem aprender a viver e fazer diferença onde elas estão, a partir da visão de que Jesus é o Senhor da história. Vou ler 2 versões desse texto para você perceber comigo que quando a gente lê a Bíblia que nós temos, essa daqui, ela é uma tradução do grego para o português. Por exemplo, o Novo Testamento ele é escrito no grego. Então, quando você pega uma tradução, nem sempre você consegue expressar aquilo que foi dito no original. Então eu vou ler esse primeiro texto, se a coisa começar a esquentar um pouquinho aí, você segura a onda que a gente vai para um outro texto, e aí eu tenho certeza, uma outra versão, e aí a coisa vai ficar mais tranquila. Beleza? 1 Timóteo capítulo 5. Timóteo, nunca fale com dureza a um homem mais velho. Timóteo, você é pastor, numa comunidade você vai ter homens e mulheres de todas as idades. Nunca fale com dureza com o homem mais velho, mas aconselhe-o, como você é pastor dele, você vai precisar em algum momento aconselhá-lo. Aconselhe-o como faria com seu próprio pai. Quanto aos homens mais jovens, Timóteo, aconselhe-os como a irmãos. Trate as mulheres mais velhas como trataria a sua mãe. E as mais jovens, aqui talvez é o perigo para Timóteo, porque Timóteo é um jovem pastor. Não sabemos se ele era casado ou não, mas é fato que ele é jovem e essa posição que ele tem dentro de uma comunidade é propícia para muita coisa errada acontecer. Então, Timóteo, trate as mulheres da sua comunidade mais jovens
com pureza, cara. Como se fossem suas irmãs. Sabe aquele negócio? Mulher de amigo meu é homem. Timóteo, mulheres da sua comunidade são irmãs para você. Timóteo, cuide das viúvas, que não tem ninguém para ajudá-las. Mas, se essas viúvas tiverem filhos ou netos, a primeira responsabilidade deles é mostrar devoção no lar e retribuir aos pais o cuidado recebido. Isso é algo que agrada a Deus, Timóteo. A verdadeira viúva, aquela que é viúva mesmo, é uma mulher sozinha no mundo. Ela põe a sua esperança em Deus. Dia e noite ela faz súplicas e orações. Mas a viúva que vive apenas para o prazer está morta, ainda que esteja viva. Dê essas instruções para que ninguém fique sujeito a críticas. Aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos de sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. A viúva, incluída na lista para receber sustento, deve ter pelo menos 60 anos e ter sido esposa de um só marido. Deve ser respeitada pelo bem que praticou, como alguém que soube criar os filhos, foi hospitaleira, serviu o povo santo com humildade, ajudou os que estavam em dificuldade e sempre se dedicou a fazer o bem. Olha que interessante que essas características, se eu não estou enganado, elas são as mesmas características exigidas para um supervisor, para um bispo, para um presbítero, para um líder na comunidade. As viúvas mais jovens não devem fazer parte dessa lista, pois quando seus desejos físicos forem mais fortes que sua devoção a Cristo, desejarão se casar novamente. Assim se tornarão culpadas de quebrar o compromisso que fizeram. Além disso, Timóteo, elas aprenderão a se tornar ociosas e andar de casa em casa, fazendo fofoca, intrometendo-se em assuntos alheios e falando do que não devem. Portanto, aconselho que essas viúvas mais jovens se casem de novo, tenham filhos e tomem conta do próprio lar. Então o inimigo não poderá dizer coisa alguma contra elas. Calma, a gente tem uma outra versão, tá bom? Pois, de fato, algumas já se desviaram e agora seguem Satan. Se alguma irmã na fé tem viúvas na família, deve tomar conta delas e não sobrecarregar a igreja, que assim poderá cuidar das viúvas que estiverem verdadeiramente sozinhas. Os presbíteros que fazem bem o seu trabalho devem receber honra redobrada, especialmente os que se dedicam arduamente à pregação e ao ensino. Pois a Escritura dizem: não amordace o boi para impedir que ele coma enquanto debulha os cereais, e também aqueles que trabalham merecem seu salário. Não aceite, Timóteo, acusação contra um presbítero sem que seja confirmada por 2 ou 3 testemunhos. E aqueles que pecarem, os presbíteros, devem ser repreendidos diante de todos, o que servirá de forte advertência para os demais. Um bom conselho, né, que um coach daria, né, gente, para a gente hoje, né? Ordeno solenemente na presença de Deus, de Cristo e dos anjos, que você obedeça a estas instruções, sem tomar partido nem demonstrar favoritismo, Timóteo. Não se apresse em nomear um líder, não participe dos pecados alheios, mantenha-se puro, meu filho. Não beba apenas água, eu sei que vocês vão gostar disso. Não beba apenas água, uma vez que você fica doente com frequência, tome um pouco de vinho, por causa do seu estômago. Aí, de repente, aparece uma comunidade cheia de problemas no estômago, né? Legal. Lembrem-se de que os pecados de alguns são evidentes, seu julgamento é inevitável. Há outros, porém, cujos pecados só serão revelados mais tarde. Da mesma forma, as boas obras de alguns são evidentes e outras feitas em segredo um dia serão conhecidas. Eu quero falar de uma comunidade que amadurece hoje. Acho que esse texto está falando de uma comunidade cristã que vai ganhando cada vez mais firmeza na sua caminhada. Antes de eu continuar, João, só verifica para nós se caiu alguma parte aí, beleza? Do ar. Vamos para a versão da mensagem. Ela diz assim: não seja grosseiro, nem impaciente com um ancião, trate-o como se fosse o seu pai. Dentro de uma comunidade cristã e dentro da vida como um todo, a gente tem dificuldade muitas vezes de lidar com os mais velhos. A gente acha que eles são ultrapassados. A gente acha que eles não estão ligados ao mundo moderno e que eles não têm muito mais para oferecer. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. Eu sei, isso passa às vezes no nosso coração, porque a gente ainda é muito soberbo. A gente acha que a gente vive na era da tecnologia, a gente é mais feliz do que aqueles que não experimentaram isso. Vocês precisam ver quantos meses minha mãe demorou para aprender a mandar uma figurinha, esqueci o nome, um GIF no WhatsApp.
O dia que a gente recebeu, que foi semana passada, ela escreveu assim, bom dia, e um gifzinho de um cafezinho, de uma xícara, assim, dando um sorriso. A gente falou, não acredito, minha mãe conseguiu. Já estão 6 meses que ela sempre se confunde. É difícil para ela adentrar esse negócio. A gente vai criando, às vezes, uma rixa, com uma birra no nosso coração contra o pessoal mais velho, e a gente acha que eles não têm o que oferecer. Deixa eu te falar uma coisa para você. A nossa sociedade brasileira, ela em alguns anos, a grande população dela vai ser os mais velhos, os idosos. Sabe por quê? Uma simples razão. Estamos envelhecendo. Como sempre. Só que hoje nós temos mais pessoas, então mais pessoas envelhecem. E você vai envelhecer também. E uma novidade que talvez você não entendeu é que os seus pais, sim, eles estão envelhecendo e já estão velhos, talvez. E talvez vão precisar de cuidados da sua parte. Inverter as bolas, sabe? Antes você era cuidado, antes você era protegido, antes você recebia um recurso, antes você não tinha dinheiro, seu pai e sua mãe te emprestava. Hoje, está invertendo. Hoje é os seus pais que talvez vão precisar desse recurso. Vão precisar do seu tempo, vão precisar da sua atenção. Timóteo, se ele vai ser um bom pastor, ele precisa dar essa dica, né? Precisa dar essa instrução para a sua comunidade e dizer o seguinte, olha, os mais velhos na nossa comunidade, eles merecem tanto respeito como aqueles que estão talvez no mesmo momento da vida que nós. Não seja grosseiro, nem com sua mãe, nem com seu pai, muito menos com aqueles que não são, mas que fazem parte do seu ciclo de amizade. Jovens, eu sei, nós somos impacientes. Nós temos essa mania de quando o pai e a mãe estão falando. Como pai e mãe a gente já estoura, né? Imagina quando é alguém que não é pai e mãe, mas é da comunidade, é um amigo, vem falar alguma coisa. A gente não sabe de nada. Ou a gente fica com aquela cara assim, de paisagem. Paulo está dizendo, Timóteo, você quer ser um discípulo maduro? Cara, trate eles como se fosse seu pai e sua mãe, dentro da comunidade cristã. Olha, se você correr o olho aqui, você vai ter poucas pessoas que talvez podem ser consideradas gente mais velhas do que você. Essas pessoas têm muito para te oferecer. Eu, como pastor, eu sempre falo para alguns... Eu tenho um presbítero lá, que ele já é sexagenário, né, o Rogério? Ele é é isso. E sempre que eu tenho que falar com ele alguma coisa assim, eu de fato eu olho para ele como se fosse meu pai. O Mardônio, a mesma coisa. O Haroldo, desculpa aí, galera, revelar a idade de vocês, assim, lá que vocês são, mas essa galera mais velha, assim, eu olho para eles e eu quero tratá-los como pais, assim como algumas de vocês, mulheres também. Agora, talvez o ponto principal para Timóteo é esse. Lida com os da sua idade, lida com os jovens, mostrando a eles como que a gente cresce. Porque a tendência é você estar com a sua galera, e com a sua galera você fica mais relaxado. Com as jovens, as meninas, as moças, a gente às vezes vai construindo uma relação doentia, uma relação platônica, uma relação lasciva, imoral no coração. E esse é um perigo. Eu já vi muitos jovens pastores, líderes de comunidades, líderes que trabalham dentro da comunidade, lidarem de uma maneira inadequada com as suas irmãs. E quando a gente percebe, algumas coisas aconteceram ali e o estrago foi feito. Então, a comunidade cristã, ela é um espaço para a gente aprender a lidar com as pessoas que estão à nossa volta. Tanto os mais velhos, quanto os mais jovens. O Paulo continua ele dizendo, Timóteo, cuide das viúvas que não têm recursos. Viúvas na época de Paulo, na época de Jesus, é aquele grupo vulnerável que, era complicadíssima a situação delas. Primeiro porque elas eram mulheres. E mulheres, dentro dessa sociedade machista e tudo mais que vocês já sabem, elas não tinham direito, por exemplo, a falar num tribunal. Elas não eram nem contadas em votos, não eram contadas no censo. Então, quando elas ficavam viúvas e elas dependiam do sustento do seu marido, ou elas iam mendigar para as ruas e empobreciam,
né? E elas ficavam sujeitas a esse preconceito. Então, desde a época de Jesus, você tem esse problema na sociedade. Um grupo vulnerável que precisa ser cuidado. Essas viúvas, elas traziam consigo não só a vida delas, mas muitas delas tinham filhos que ficaram órfãos dos seus pais que morreram. E a pergunta que se faz nesse contexto é: aonde essas viúvas, aonde esses meninos que ficaram órfãos, aonde eles vão conseguir, como que eles vão conseguir trilhar essa jornada? E talvez essa seja a pergunta mais importante de hoje de manhã aqui do nosso texto. Como que uma comunidade cristã, como que uma igreja, como que um grupo de pessoas que estão dizendo aqui que foram alcançadas por Jesus, podem ser eficazes, podem ser acolhedores para pessoas, no caso de Timóteo, eram as viúvas e os órfãos, e no nosso mundo, no nosso contexto atual, quem são essas pessoas vulneráveis? Aí você já deve estar pensando naqueles que são mais pobres. Ok, pode ser. Mas sabia que tem muita gente fazendo muito por eles? Sabia que tem muitas organizações, muitas igrejas e muitas ONGs fazendo muito por aqueles que têm necessidades físicas e econômicas? Talvez a gente pode ir um pouquinho mais embaixo disso. Como que uma igreja como a nossa pode ser um ponto de apoio, de vida, de energia, para aquelas mulheres que estão viúvas de maridos vivos? Como que a gente pode ser uma comunidade para aqueles filhos que perderam os seus pais ou que são órfãos de pais vivos? A comunidade cristã não é uma comunidade que a gente fala que é uma família estendida? Nós deveríamos amadurecer o suficiente para que quando alguém tem falta em casa de uma figura, seja masculina, feminina, seja de mãe, de pai, essa pessoa possa encontrar dentro dessa comunidade pessoas assim. E como que isso vai acontecer? Só se você continuar seguindo Jesus e amadurecendo com Ele, senão não vai ser possível. Dentro de uma comunidade como a nossa, quem são as pessoas que estão aqui e que aqui talvez esse espaço de domingo seja o único momento que elas têm de um pouco de alívio, de refrigério na sua alma. Porque quando elas saem daqui e voltam para casa, a vida vira um inferno. Aí você fala assim: nunca vi alguém assim. É porque talvez você e eu estejamos muito focados aqui na frente. A gente chega talvez muito tarde no culto para poder perceber essas pessoas, ou a gente sai correndo muito cedo do culto e a gente não olha ao redor. A gente conhece muito bem a nuca das pessoas que a gente está, né? Às vezes você reconhece alguém no banco, porque você conhece aquela nuca ali, está na fila, né? Aquela nuca ali eu conheço, já vi lá na igreja. Mas você nunca olhou de frente, você nunca percebeu quem é essa pessoa, no fundo. A comunidade cristã é uma comunidade de cuidado. Você e eu deveríamos receber cuidado dentro dessa comunidade. É para isso que Deus colocou pessoas maduras aqui, líderes, para te ajudar nesse sentido. O Paulo ele vai falar de vários tipos de viúvas, eu não vou entrar nisso aqui, senão a gente vai ficar aqui até 3 horas da tarde. Mas o que o Paulo fala ali para Timóteo é o seguinte: Timóteo, olha, aquelas viúvas que são realmente sozinhas, a igreja precisa cuidar delas. Nós precisamos ter um esforço, nós precisamos ter um coração aberto para irmos na direção daqueles que de fato precisam. Cuidarmos da nossa vida, sim, nós temos os nossos compromissos, eu não tenho dúvida disso. Mas nós precisamos ter um coração aberto para olhar como que Deus quer nos usar na vida de outras pessoas. Paulo vai dizer: Timóteo, tem umas viúvas aí que você não esquenta com elas. Não está na hora ainda. Elas ficaram viúvas, mas elas ficaram até felizes que ficaram viúvas. Então, elas estão aproveitando para fazer a festa, tocar o terror, passar o rodo em todo mundo, estão indo para as baladas, essas aí, não tem o que fazer com elas. Agora tem um outro grupo de viúvas aqui nessa... acho que caiu lá, João. Caiu de novo lá, por favor. Tem um outro grupo de viúvas nessa comunidade que são viúvas mesmo, perderam seus maridos, já não tem mais pretensão de casar de novo. E aí por isso que o Paulo fala para o Timóteo o seguinte: Timóteo, é o seguinte, você pode considerar viúva legítima aquela que deposita toda a esperança em Deus e que ora constantemente pelas necessidades dela e dos outros. Mas a viúva que explora as emoções não há o que fazer com ela. E ele diz assim: designe, Timóteo, algumas viúvas para o ministério especial de dar assistência. Tem pessoas, tem mulheres nessa comunidade que elas estão viúvas
E elas têm muito para oferecer de cuidado. E ao longo da história a gente tem visto como que as mulheres... cara, homem pode ser gente boa, homem pode ser assim, um cara carinhoso, um cara atencioso e tal. Mas cuidado mesmo, emocional, ânimo, quem dá é a mulher. Por isso que talvez a gente precisa olhar para as nossas famílias, né? E perceber por que nós não estamos sentindo em casa, talvez, o cuidado que a gente deveria. Será que é porque as nossas esposas já estão arrebentadas demais e a gente está exigindo mais? Porque se elas estiverem na melhor performance delas, cara, a casa vai ser aquele ambiente de acolhimento, de amor para todos nós. Na igreja é a mesma coisa, né? Se a gente trata as nossas mulheres aqui com respeito, incentivando elas e mostrando aonde que elas podem servir, aonde que elas podem derramar do seu dom, a nossa igreja vai ser um ambiente de cuidado, de amor. Paulo está dizendo para Timóteo, olha, tem algumas viúvas que têm essa capacidade, coloca elas nesse trabalho para elas visitarem pessoas, para elas orarem por pessoas, gente que está desanimada, elas fazem um grupinho, vão lá. Eu não estou dizendo de gente que vai para perturbar os outros na casa em horários inadequados. Eu não estou falando de gente que vai para comer na casa dos outros e não faz mais nada. Eu estou dizendo de gente que está preocupada que está olhando ao redor. Bom, elas estão viúvas, elas já têm mais de 60 anos, os filhos provavelmente já estão criados, e elas têm muito para oferecer. Então elas estão de olho na comunidade e vendo como que elas podem ser úteis para Deus. E olha só, elas devem ter reputação de saber criar os filhos, porque como é que elas vão dar orientação se elas não tiverem essa experiência? Como que elas vão ajudar as pessoas de fora se elas nunca ajudaram ninguém? Esse é um negócio interessante. Tem vezes na nossa vida que a gente quer fazer algumas coisas fora de casa, mas em casa a gente não faz. Vocês já viram? A gente gosta de falar de respeito mútuo no público, mas dentro de casa a gente é um bicho. A gente gosta de falar sobre cuidado. Não, você precisa cuidar do seu filho, você precisa cuidar da sua... Mas em casa a gente não faz isso. Maridos gostam muito de serem notados no seu trabalho, de serem vistos pelo seu bom desempenho. Chega num jantar da empresa, às vezes a mulher recebe alguns amigos que falam assim, puxa, mas o seu marido é cara muito bom, hein? Nossa, aqui ele é super gentil, super atencioso, nossa, ele motiva a gente se sente muito bem trabalhando com ele aqui. E ela olha e fala assim, puxa, eu queria esse marido lá em casa. Eu queria que ele também fosse lá. Isso acontece com pastores também, né? Pastores estão aqui, tipo eu assim, e a gente fala, e o pessoal fala, nossa, Fernando, você é muito uma bênção para nós e tal. E às vezes eu sei, minha mulher pensa assim, puxa, queria que você fosse uma bênção lá em casa também. Não tem como a gente ser uma coisa numa esfera privada e outra coisa numa esfera pública. Por isso que Paulo está dizendo, você vai colocar essas mulheres para servir a igreja, o requisito elas precisam ter essa coerência na vida. Não queima etapas, Timóteo. Timóteo, não inclua viúvas jovens nessa lista. Ele está dizendo, cara, essas mulheres mais jovens, elas ainda têm muito para seguir. Então ele diz, olha, deixa essas mulheres seguirem a vida. Deixa elas se casarem de novo. Não dê motivos para que outras pessoas falem mal delas, que algumas já estão vivendo em desacordo, já estão vivendo assim, meio que destruindo a sua própria vida, mas deixa elas fazerem aquilo que de fato elas vão conseguir fazer bem, Timóteo, dentro da sua comunidade. Timóteo, valorize aqueles que fazem um bom trabalho dentro da sua igreja, Timóteo. Os líderes, né, quando fala ali, por exemplo, tem uma versão que fala dupla honra. Cara, aquilo ali é duplo honorário. Não deixa pessoas que estão te servindo nessa comunidade, sejam ensinando você, sejam visitando você, seja te ajudando fisicamente em algum trabalho. Não deixa essas pessoas se desgastarem e ficarem sem condições para continuar esse serviço. Presta atenção naqueles que estão servindo vocês. As viúvas, elas também tinham um sustento. Aqui os presbíteros também têm um sustento. Não dê ouvidos a nenhuma reclamação contra um líder, porque, cara, quando você está liderando uma comunidade,
Não tem como. Líderes vão tomar uma decisão e vai ter aqueles que vão torcer o nariz e vão vir. Então Paulo está dizendo, olha, a menos que seja uma coisa muito séria, e tem 2 ou 3 pessoas que têm visto isso, pessoas que estão influenciando uma comunidade, elas precisam ter caráter, elas precisam ter maturidade. Timóteo, essa aqui é uma coisa interessante, gente. Não se precipite em indicar alguém para cargos de liderança na igreja. A outra versão fala, não se precipite em impor as mãos sobre alguém. Se você está olhando tudo que eu estou falando com uma mentalidade muito religiosa, deixa eu te dizer um negócio. Isso aqui são instruções que Paulo dá para qualquer pessoa que deseja influenciar e liderar outras em qualquer área, na igreja, fora da igreja, na escola, na sociedade. Às vezes a gente, na ânsia de ter pessoas para cumprir o nosso quadro de gerentes, de supervisores, ou na própria igreja, de ter pessoas que liderem e influenciem, a gente se precipita. E eu aprendi uma lição muito valiosa com isso nos últimos anos. Um líder, alguém que quer ser respeitado dentro de uma comunidade cristã, ele precisa trilhar esse caminho onde ele aprende a amadurecer, ele não pode queimar etapas, ele precisa se submeter primeiro a construir na própria vida dele essa consistência. A gente é muito ágil para querer fazer fora, como eu disse, quando nós mesmos não cuidamos de nós. A gente é muito ágil para querer mandar nos outros, para querer botar ordem na coisa, quando a gente mesmo ainda está bambeando em algumas questões de maturidade cristã. Paulo está dizendo, Timóteo, se quer construir uma comunidade que vai amadurecer, Timóteo, você precisa aprender a ter um critério mais maduro para que pessoas sejam postas na frente de outras, para conduzir. Nesse ponto, deixa eu parar aqui um pouquinho. A nossa comunidade, ela é uma comunidade relativamente nova. E só agora, depois de 10 anos, é que eu tenho conseguido, graças a Deus, ver alguns homens que têm se mostrado leais, não a mim, né? Têm se mostrado leais a Deus, têm se mostrado maduros e perseverantes o suficiente para poder influenciar vocês. Às vezes que eu tentei antecipar isso, eu me frustrei. E essa é uma característica minha, já vou avisar para vocês, de personalidade. Eu superestimo as pessoas. Então, quando eu vejo alguém que faz alguma coisinha bem, eu já acho que aquela pessoa faz aquela coisinha que ela faz bem, que ela faz muito bem em tudo. E às vezes eu coloco essa pessoa numa fria. Porque às vezes eu falo, vem cá, então já que você faz bem, vai que vai. E a pessoa, opa, não é tanto assim. A nossa comunidade aqui em Lagoa Santa, ela tem sido uma igreja de poucas pessoas influenciando, liderando, cuidando de outros. Porque durante um bom tempo a gente tem uma figura do pastor. Eu, por exemplo, que sou pastor dessa igreja. Nós tínhamos o Len, que também fazia um belo trabalho de pastoreio de todo mundo. E às vezes a gente se sentia muito confortável nesse negócio. Mas nós estamos vivendo um novo tempo, gente. Se a gente não tiver pessoas nessa comunidade que se disponham a viver uma vida séria com Deus, comprometida com Ele, e que se disponham a sair sua zona de conforto para ir cuidar de pessoas que estão precisando de cuidados, essa comunidade ou ela vai morrer, ou ela vai continuar na mediocridade. O que é mediocridade? Na média. Se a nossa igreja fosse tirada hoje de Lagoa Santa, se eu chegasse aqui hoje e falasse assim, gente, vamos dissolver esse negócio aqui, acabou, domingo que vem cada um procura uma igreja. Será que a nossa cidade, os nossos amigos, sentiriam falta da nossa comunidade? Não, vocês eu sei que sentiriam. Qual que é a diferença que essa comunidade faz onde ela está? E ela não vai fazer à custa de um cara só.
ou a custa de 3, 4. Ela vai fazer às custas de todo mundo aqui que está comprometido nesse crescimento. Vocês viram? A gente falou semana passada, a Lu falou sobre a mulher. Cara, não tem nenhuma religião, não tem nenhuma filosofia, sei lá como você queira chamar esse negócio, que valorize e que coloque tanta visibilidade na mulher quanto a fé cristã. Sabe por que eu estou falando isso? Isso que Timóteo está falando. Paulo está falando para Timóteo, pega essas mulheres, dá para elas a liberdade, para elas liderarem, para elas ajudarem. Isso é dentro de um contexto romano, machista, ditador. Isso é dentro de um contexto religioso judaico, onde as mulheres não tinham valores para nada. E Paulo agora vem dizendo assim, a comunidade como um todo, tanto mulheres como homens, eles estão no mesmo pé de igualdade, com funções diferentes, mas a mesma posição, o mesmo valor. Eu sei que esse negócio já devia ter sido superado há muito tempo, mas a gente precisa talvez bater um pouco nisso na nossa comunidade. Mulheres, vocês têm muito a nos oferecer, com o que Deus quer fazer através de vocês. Agora, homens, nós temos que parar de nos omitir diante das responsabilidades que Deus tem nos dado. Homens, Deus nos fez com a responsabilidade, sim, de puxarmos o barco. Semana passada uma mulher me perguntou lá em BH assim, mas pastor, uma igreja pode ser dirigida por uma mulher? Eu falei, pode. A pergunta é, ela deve? Ela deve tomar para si uma responsabilidade que não é dela? Porque é isso que tem acontecido ao longo da história. Enquanto os homens se omitiam das suas famílias, se omitiam do cuidado das pessoas, quem que teve que tomar para si isso? As mulheres. Então, enquanto elas podiam estar fazendo alguma coisa sem o compromisso de ter que sustentar a casa, talvez exercendo a sua vocação, podendo ganhar um dinheiro para poder cuidar melhor de si, ou para poder oferecer um pouco mais para os seus filhos, e poder ter mais tempo com a sua família, para poder formar os seus filhos, enquanto o maridão devia estar lá fora matando o leão para trazer a comida dentro de casa, o que elas tiveram que fazer ao longo das últimas décadas? Elas tiveram que sair de casa e trabalhar fora. Algumas tiveram que cuidar dos filhos sozinhas e ficou sobre elas uma carga que não era para elas, mas elas tiveram que fazer, porque mulher é mulher, né, bicho? Não tem jeito. Mulher não se dobra nesse sentido. Eu não sei se foi a Lu que falou, ou foi alguém nessa semana que eu ouvi que um homem não consegue destruir uma mulher. Mas uma mulher, cara... Foi você, Lu, que falou? É isso aí. Uma mulher, se ela quiser acabar com a vida de um homem, bicho, o cara vira que nem aqueles frangos mesmo, depenado e tal. Mas uma mulher... É engraçado que Deus fez a mulher assim, porque para aguentar tudo que elas têm aguentado ao longo dos anos, só com muita força e resistência. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos numa comunidade chamada Comunidade de Jesus. Na comunidade de Deus, na comunidade de Jesus, os valores são restaurados o seu estado original. Qual que é o estado original? Homens e mulheres, ombro a ombro, mesmo valor, mesma importância, funções diferentes, mesmo valor. Como que a nossa comunidade vai ao longo dos próximos anos trazer para os órfãos e viúvas da nossa cidade aquilo que eles precisam, o cuidado que eles precisam? Como que você vai acolher aquela família que não tem pai? Ou aquela família que não tem mãe? Como que você vai acolher aquela viúva que perdeu o marido e está desesperada porque não sabe o que fazer da vida? Como que nós vamos acolher aqueles jovens que estão sem referência? Tem os pais lá, junto com eles, mas não sabe para onde vai. Como que a nossa comunidade vai cuidar dos nossos adolescentes que estão sendo formados? Das nossas crianças? E sabe por que eu estou dizendo isso para vocês, gente? Até vocês que estão visitando a gente hoje, desculpem um pouco da franqueza. Essa é uma conversa assim, talvez mais pessoal, então vocês não se sintam constrangidos. Fiquem tranquilos. Mas a nossa comunidade aqui, vocês que estão frequentando essa comunidade, que fazem parte dessa comunidade, a gente precisa assumir algumas responsabilidades, além daquilo que além de vir aqui no domingo apenas e sentar-se e ouvir uma boa palavra.
Nossa comunidade precisa de gente que estejam dispostos a falar assim, ó, eu quero influenciar os adolescentes dessa comunidade. Eu quero cuidar deles. E você não precisa ser uma pessoa muito velha para fazer isso. Você quer cuidar de alguns adolescentes, influenciar eles no caminho de Deus, ensinar valores que vão libertar essa galera? Talvez se você é um pouco mais velho que eles, você pode, sob a supervisão de alguém, poder cuidar dessa turma. A gente precisa de gente que queira continuar investindo na vida daquelas crianças que estão lá dentro. Eles são pequenininhos assim, ó, mas daqui 10 anos eles vão ser grandes assim, vão dar um trabalhão. Eu preciso de gente que esteja disposta a ensinar o caminho de Jesus para os nossos jovens. Pô, nós temos uma galera aqui, eles têm conflitos, pô. Quem que vai ser o mentor deles? Se a gente não mentorear, eles vão arrumar um mentor lá fora. E eu não tenho problema que eles arrumem um mentor lá fora. Meu problema é que lá fora, a probabilidade de achar um mentor que vai levar eles para um outro lugar é muito grande. Agora, quem são as pessoas da nossa comunidade que vão dar a sua vida para... Quem são as pessoas da nossa comunidade que vão se comprometer num trabalho com as famílias da nossa igreja? Com os casais da nossa igreja? Não estou falando para a gente fazer um clubinho de casais. Não, isso não. Estou falando para a gente fazer um trabalho para ajudar e auxiliar casais a caminharem firmes diante das suas dificuldades. Quem são as pessoas que vão olhar para fora e cuidar dos necessitados e mobilizar a nossa comunidade a ir na direção dos necessitados? Mês de outubro, nós vamos lançar o nosso plano para 2022. E eu espero que você, no mês de outubro, você já tenha decidido se você de fato é parte dessa comunidade, se você de fato quer se engajar nela, ou se você ainda de fato é um espectador, um consumidor. Quero encorajar você, meu querido. Deus quer usar você com o que você tem. Ah, mas eu não sei fazer nada, você sabe fazer. Vem conversar comigo, eu vou te falar, você tem muito para oferecer. Se eu fosse esse jovem pastor, e sou o Timóteo, pensou? Primeira Fernando, segunda Fernando lá. Aí ia ser muita marra, né? Eu iria pegar cada instrução dessa para a gente continuar caminhando na nossa comunidade dentro do propósito que a gente quer. A gente não quer ser uma igreja meramente um ponto de religião aqui dentro dessa cidade. A gente não quer ser meramente um grupo, um clube que se reúne por uma boa música, para danças proféticas. Não. Nós queremos ser uma comunidade. Eu, junto com Crasso, junto com Teco, junto com a diretoria dessa comunidade, e junto com muitos de vocês que têm segurado a bucha aqui junto com a gente, nós queremos ser um ponto onde aqueles que precisam, eles podem encontrar. Onde aqueles que estão em busca de Deus, eles possam ser encontrados por eles. Só que a gente não vai fazer isso sozinhos, tem que ser junto com todo mundo. Timóteo, cuide de você, meu filho. Não se importe muito com o que os críticos vão dizer, e isso é difícil, não é, gente? Lidar com o que as pessoas falam de nós é um negócio assim, complicado, não é? Quando você está na frente de uma comunidade ou na liderança de alguma coisa, fica tranquilo, o pessoal vai falar de você nos cantos. Isso vai gerar em você talvez algumas marcas. Mas cuide de você, Paulo está falando para Timóteo. Timóteo, bebe um pouco de vinho. Por exemplo, é bom para a digestão e é um bom remédio para o mal que aflige você. Ter tentado cuidar de mim nos últimos 6, 7 meses. Tem sido bom. Essa semana eu participei em Campinas de uma conferência que eu vou todo ano, chamada Revitalizar. O tema foi... Estou parecendo o Mestre Jedi falando, né? Revitalizar, o tema foi... O tema foi revitalizar a vida e a vocação e a família. Nós estávamos em 1.600, mais ou menos, pastores, e
percebi que tem muita gente que está cuidando muito dos outros e cuidando pouco de si. O número de suicídio de pastores aumentou muito nos últimos anos. Pastores em depressão, já se perdeu a conta. Pastores que tomam remédio. Tem um amigo meu, pastor, que fala que é o remédio da loucura. E que é o remédio que eu tomo e que outros tomam também. Aumentou demais. E eu descobri lá que às vezes a gente está dando muito sem receber o suficiente. Não estou falando de dinheiro, estou falando de energia, de cuidado, de amor, de Deus. A gente doa mais do que a gente tem para dar, acho que esse é o ponto, não é sem receber. A gente doa mais do que a gente tem. E eu estou ouvindo esse conselho de Paulo para Timóteo, dizendo, olha, eu não vou largar nada não, gente, mas eu preciso que vocês caminhem junto no cuidado dessa comunidade. Graças a Deus, Deus me deu líderes assim, gente boa pra caramba, né? Rogério, William, Crasso, Tati, Lu, Teco, muitos outros de vocês que têm liderado os grupos de vida, têm recebido pessoas na casa. Isso já tem aliviado demais o meu fardo como pastor dessa igreja. Mas acho que vou começar a tomar um pouco de vinho também. Cuidar um pouco mais da saúde, ver se eu diminuo minhas taxas de triglicérides, se eu emagreço um pouco mais. Quem não percebeu, eu tenho emagrecido, tá? Isso é uma coisa que a gente sempre quer falar, mas é no primeiro dia, né? Quando você vai e percebe 1 quilo que você perdeu, você quer chegar e falar, gente, ó, tô emagrecendo, 1 quilo. Eu já perdi mais. Quero cuidar mais da minha família. Quero proteger um pouco a minha família da igreja. Mas proteger a igreja também da minha família. Eu quero, como responsável por essa comunidade, quero que a gente chegue todo mundo no final menos arrebentado possível. E a gente vai fazer isso, se a gente for juntos. Timóteo, cuide de você. E Timóteo, certos pecados são grosseiros e devem ir direto a julgamento. Ou seja, Timóteo, você olha as pessoas às vezes, você precisa dar um tempo para elas se mostrarem. Você não pode ser precipitado em colocar pessoas na frente logo de uma vez. Porque algumas coisas aparecem daqui a alguns anos. Outras pessoas mostram as suas limitações, dificuldades de cara, né? O importante é você ter paciência para continuar caminhando com esse pessoal, com sabedoria, para que eles também floresçam. Termino hoje de manhã perguntando para vocês, qual tem sido o seu papel na construção de uma igreja que cuida dos necessitados e conduz outros à maturidade de Cristo? Qual que tem sido o teu papel, meu querido? Você já tem andado há muitos anos na fé cristã, talvez. Você até vem na igreja. Você anda ocupado demais para servir a Deus? Você anda desconfiado demais? Por que a gente não se envolve com os problemas dos outros? Eu sei, é porque a gente já tem muitos problemas. Mas os problemas que a gente tem, será que é porque a gente não está liderando direito a nossa vida? Administrando direito a nossa vida? Que tal a gente arrumar a nossa vida para a gente ter mais liberdade, para poder cuidar dos outros? Eu fiquei pensando na imagem de uma viúva cuidando de outras pessoas. Se eu não estou enganado, uma viúva é uma mulher que está vivendo um dos momentos mais tristes da sua vida. Ainda mais Paulo fala que essas que recebem, né, o sustento da igreja, elas têm que ter mais de 60 anos. Então, é uma mulher que provavelmente viveu com seu marido ali 30, 40 anos, ou 25 anos, e já está viúva há muito tempo. Mas é uma mulher que vai
terminar a vida dela diferente do que ela imaginou, de uma maneira diferente do que ela imaginou. Ela imaginou terminar com o seu esposo do lado, mas agora ela se vê sozinha. E aonde que essa mulher vai encontrar forças para poder animar os cansados? Aonde que ela vai encontrar forças para cuidar dos fragilizados? Como que ela vai dedicar o seu tempo para cuidar daqueles que precisam e encorajar os irmãos desanimados? Talvez para nós esse é um bom momento para a gente pensar. Se uma viúva pode encontrar em Cristo a renovação das suas forças para servi-lo, cuidando de outros, e nós, que ainda não somos viúvos, nós que não estamos tão velhos, nós que ainda temos energia, e que talvez estamos gastando a nossa energia no vento, Deus quer te usar, Deus quer usar você. A pergunta é, você vai ficar dando desculpas até quando? Vocês que frequentam essa comunidade há muitos anos, vocês sabem, eu não estou falando aqui de ativismo. Eu não quero que você fique na igreja segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Não quero mesmo. Eu quero que você tenha tempo para estar no meio dos seus parentes, dos seus amigos, para você poder ser luz no meio deles e influenciá-los. Mas uma das maneiras que Deus colocou, pelas quais Deus colocou você aqui, é para que quando a gente estiver juntos, a gente possa fazer algo. Não só por nós que estamos aqui dentro, mas para quem ainda não encontrou ou não foi encontrado, pelo amor de Deus. Gaste um tempo orando. Faz essa pergunta a Deus. Deus, aonde o Senhor quer me usar? Se o Senhor pode usar uma viúva com dores emocionais profundas, eu estou muito mais, tecnicamente, muito mais aliviado do que ela. Me usa, Senhor. Jesus, nessa manhã, põe de maneira clara no nosso coração aquilo que a gente não conseguiu colocar aqui, talvez, Senhor. Esclarece as dúvidas que surgiram na nossa mente. Mas desperta a gente. Nos desperta para trilhar esse caminho da maturidade, que vai muito além de frequentar uma igreja, mas esse caminho que desemboca num estilo de vida que se torna a tua representação na vida daqueles que sofrem. Essa vida nossa que nos faz teus representantes, teus embaixadores onde a gente for. Para que quando aqueles que estiverem orando por cuidado, eles possam receber a nossa visita e essa visita seja vista como uma resposta de oração. Que aqueles que estão passando por dificuldades financeiras ou de emprego, que quando a tua comunidade, a tua igreja chega nessas pessoas e ajuda elas e supre aquilo que elas precisam, elas possam ver como a tua mão na direção delas, Senhor. Mas também, Pai, quando aqueles que estão sofrendo interiormente, têm tudo de material, mas estão sofrendo no interior, porque o seu casamento está quebrado, sua família está toda desfacelada. Quando aqueles que estão sofrendo, ó Deus, porque perderam alguém muito próximo, muito querido, aqueles que estão sofrendo porque estão doentes emocionalmente, quando eles estão clamando por uma intervenção tua, ó Deus, que essa comunidade, que essa igreja seja aquela resposta que o Senhor provê. Eu sei, Pai, isso é tão difícil a gente imaginar isso acontecendo perfeitamente. Mas se o Teu Espírito Santo nos capacitar, vai dar para fazer.
vai dar para ser, Senhor. Vai dar para essa comunidade, essa igreja ser um espaço, um ambiente de acolher aqueles que estão chorando o luto, aqueles que estão recomeçando a vida. Se o Teu Espírito nos capacitar, a gente vai conseguir fazer isso, Senhor. A gente vai conseguir viver dentro dessa cidade de uma maneira que aos poucos a gente vai contagiando e vai dando às esferas dessa cidade, Senhor, uma razão mais genuína para viver, uma razão que vale mais a pena. Alcança cada um de nós nessa manhã com Tua graça. Alcança cada um de nós aqui, Senhor, com o Teu toque. Muda a nossa vida. Muda nosso interior, Jesus. Muda o nosso jeito de olhar para a vida. Para a gente poder não só vivermos melhor, mas para aqueles que estão ao nosso redor também sejam abençoados por essa mudança, Senhor. É isso que nós te pedimos. Amém.